Bom, vamos lá, gente. Essa é uma questão bastante complicada, né? Quando a gente vai pensar um pouquinho nesse código de leis, né? Então, esse código de leis de Hammurabi, lá um dos primeiros códigos de leis que se tem notícia, que se tem escrito, ele foi feito exatamente porque havia uma necessidade. Qual é a necessidade? De que aqueles que fizessem alguma coisa que não estivesse dentro de um contrato social, porque é sempre um contrato social, pudesse ser punido, né? Então é uma lei que diz dente por dente, olho por olho, que é essa ideia de que eu mato alguém, então eu devo ser morto, né? E assim por diante. Então essa é uma ideia que ela permeia um momento histórico onde ainda o pensamento estava muito ditado por uma razão absoluta, né? Então, uma razão de um determinado rei. O que acontece, por exemplo, com o período do Egito e dos faraós, né? Eles detinham o poder de vida e morte, né? Se ele achasse que um súdito devia morrer, o súdito ia ser morto, né? Não é só lá, então em vários impérios a gente tem essa ideia e essa imposição. Então, a partir daqui, eu tenho um código de leis que vai tratar principalmente da sociedade que está crescendo. E hoje nós temos os nossos códigos, muito diferentes desse código, é óbvio, né? Porque hoje a gente tem a premissa de que todos, né, sejam mesmo os praticantes de grandes crimes, tenham direito à sua defesa. Então, principalmente, a gente tem essa diferença, né? Coisa que você não tem nesse momento da história. Se a gente pensa em alguns lugares ainda hoje no mundo que você tem, por exemplo, uma criança com fome que entra num supermercado e rouba um pão e depois o adulto pega essa criança, estica o braço dela e o carro passa por cima da sua mão, por exemplo, né? Isto é ainda utilizado em alguns lugares do mundo, para que ela aprenda que nunca mais roube um pão. Quer dizer, na verdade, ela vai ficar com o braço inutilizado, o que vai piorar ainda mais, porque ela não vai nem conseguir trabalhar para se sustentar. Então, não há um pensamento lógico, porque a criança ela não tem um conhecimento do que ela deve ou não fazer, ela pega um pão porque ela está com fome e, ao mesmo tempo, eu dou a ela uma sanção tão punitiva como a deixá-la aí aleijada, né, do seu braço, por exemplo. Tá? Então a gente tem que entender que esse código de leis ele foi muito importante e muito válido para um período da história, né? Mas que não dá para fazer uma analogia com as leis de hoje neste sentido. A gente até pode ir lá e rever uma série de coisas que, de certo modo, a gente também olhou nesse código de leis para trazer as leis de hoje, mas eles não têm, em momento algum, né, a possibilidade de serem igualados, porque a grande diferença, eu acho que a maior delas, é sim, né, hoje todos têm direito à ampla defesa, tá certo? A segunda questão é uma questão muito simples, né? A gente tem uma regra, é uma regra, e a regra mais importante da pintura do Egito, porque não tem só uma, tem várias, tá? As cores das mulheres deveriam ser pintadas de formas diferentes das dos homens. O tamanho do faraó é sempre maior do que o tamanho de qualquer um dos seus súditos, inclusive de sua esposa. E então a gente tem várias regras, mas a regra mais importante, que vai permear praticamente o Egito todo, sem mudanças, é a lei da frontalidade, né? Essa forma de pintar, onde os pés estão de lado, né? O corpo, né? O tronco está de frente, a cabeça de lado e o olho está de frente, né? Que é uma posição que não existe, né? Ela não é real e não poderia ser, né? Então, essa lei é a lei mais importante da pintura do Egito, tá bom, meus queridos? Beijinhos!